Como é que é? Gosta do meu novo chapéu? Pá, tem aqui umas luzinhas top. Não gostam? Acham que é demasiado foleiro? Faz mal, eu gosto bastante dele e dá-me bastante jeito. Com estas luzes consigo facilmente manusear equipamento, meu equipamento à noite, por exemplo, se estiver a acampar, consigo facilmente manuseá-lo em condições de baixa luminosidade. Pá, se quiserem saber onde é que eu comprei, basicamente comprei na Decathlon. Ora, antes de mais, sejam bem-vindos ao canal Bushcraft Luz para mais um vídeo. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de Bushcraft e técnicos de sobrevivência, e queria desde já pedir-vos desculpa se o barulho do vento estiver muito incomodativo aí. Eu tentei colocar um pedaço de tecido aí na zona do microfone, que normalmente costuma resultar bastante bem para reduzir ou abafar o ruído do vento, mas se mesmo assim estiver um pouco incomodativo, peço desculpa, é as condições que há para trabalhar. Ora, antes de mais, queria desde já dar uma palavrinha a todos os meus subscritores, aos cerca de 4.758, acho que era, há pouco tempo que eu verifiquei, acho que era o número de subscritores que tinha, provavelmente agora já, até neste momento que estou a fazer o vídeo, já deve ter passado os 4.760. Pá, uma palavra de apreço para todos vocês, de mim para vós, estejam a assistir em Portugal, no Brasil, Canadá, outros países da Europa, pá, e grande parte do meu público até vem do Brasil. Um oi para vocês, mas estejam a assistir onde estiverem. Desde já, um muito obrigado para todos vós, pelo constante apoio, pelo constante encorajamento através dos vossos comentários, a dizer se gostam dos vídeos, se não gostam dos vídeos. Portanto, é importante para mim receber o vosso input e o vosso feedback, melhor dizendo, acerca do conteúdo que estou a publicar. E portanto, como disse, muito obrigado para vocês todos, pelo vosso apoio, pelos vossos comentários, pelos vossos gostos. Ora, e este vídeo que eu resolvi fazer hoje é precisamente para vocês. Bom, então como assim? Como assim para vocês? Eu resolvi fazer este vídeo para responder a uma questão que nos últimos anos tenho recebido de vez em quando, pontualmente, de um subscritor ou outro. Uma questão que já vem sendo algo, digamos assim, frequente. E se calhar é isto que eu vou começar a fazer. Vou começar a fazer alguns vídeos de vez em quando surgirem questões, em vez de estar a responder por palavras, que é mais difícil, e várias vezes a mesma coisa a toda a gente. Quando se justificar, deixar que se justificar uma questão que salte e que eu veja que há bastante gente a tê-la, vou tentar esclarecê-la para vocês. E basicamente a questão é o seguinte: a questão vem de alguns vídeos que eu fiz sobre o abrigo Debris Hut. Basicamente é um abrigo de detritos que consiste em, sem utilizarmos cordas, sem utilizarmos ferramentas, colocando uns troncos quase em forma de uma espécie de tenda, com pouco mais que o nosso volume que temos no nosso corpo. Portanto, basicamente é uma tenda, mas quase um saco de cama, com muito pouco espaço para aprisionar o nosso calor. Construindo isso com os troncos, sem cordas, sem ferramentas, e ampliando detritos por cima disso, vamos conseguir combater das principais causas de morte, que é a hipotermia. Uma situação de sobrevivência. E eu, ao construir esse abrigo, tenho vários vídeos sobre ele, sobre a construção. Depois tenho outros vídeos sobre o teste, por exemplo, à temperatura, em temperaturas negativas. E no vídeo do teste em temperaturas negativas consigo obter uma diferença considerável, de mais de 12 graus de diferença, salvo erro. Em todos eles, de volta e meia, surge a pergunta: Pedro, tu, quando estás a construir esse abrigo, não tens receio que hajam bichos peçonhentos? E isto é um termo brasileiro. Portanto, cá em Portugal nós dizemos bichos venenosos, é a mesma coisa, bichos peçonhentos ou venenosos. Não tens receio que hajam bichos desses que estejam escondidos nos detritos, e ao recolheres esses detritos possas ser picado, ou inclusivamente mais tarde, quando estás lá dentro do abrigo, eles possam descer ou sair dos detritos que fazem a cobertura e entrar lá dentro, ou inclusivamente, mesmo não estejam nos detritos, possam rastejar para dentro do abrigo devido ao abrigo estar construído diretamente no chão? Ora, e é sobre isto que eu quero fazer este vídeo, para vos dar uma resposta. E a resposta podia ser simples e fácil, mas tem alguns aspectos que eu gostava de ver esclarecidos e alguns fatores que vão influenciar na escolha daquele tipo de abrigo. Portanto, é uma resposta, podia ser fácil, mas se calhar vocês não iam entender a totalidade da razão por haver aquele abrigo, por existir aquele tipo de abrigo. Aliás, digo-vos já que aquele é um abrigo muito ensinado em escolas de sobrevivência, provavelmente na maioria das escolas de sobrevivência no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos. É um abrigo
que é bastante ensinado, porque é simples de construir a nível de recursos e a nível de ferramentas. Não existe corda, não existe ferramentas praticamente nenhumas para o fazer. E estava eu a dizer, antes que me perca aqui no raciocínio, a resposta podia ser simples, mas existem vários fatores que vocês devem compreender e vou aproveitar um bocado este vídeo para falar deles. Ora, o abrigo, para mim, na minha ótica, vai estar basicamente dependente de 4 ou 5 fatores. E são eles, talvez o principal, o clima onde nós estamos e onde se desenvolve essa situação de emergência ou sobrevivência para vocês terem que construir esse abrigo. E digo-vos já que este abrigo não é um abrigo bushcraft, é um abrigo de emergência ou de sobrevivência para fazer face a uma situação dessas. Portanto, vai depender bastante do clima onde nós estamos, a escolha do tipo de abrigo, vai depender dos recursos que temos disponíveis, vai depender do equipamento ou das ferramentas que temos disponíveis para processar esses materiais, vai depender se conseguimos fazer um fogo ou não, e vai depender ainda do tempo que temos até anoitecer e deixarmos de conseguir ver o que estamos a fazer. Portanto, basicamente, para mim, são estes 5 princípios, começando pelo primeiro, obviamente. O tipo de clima provavelmente vai ser o fator mais importante que influencia o tipo de abrigo que vamos escolher. Não é a mesma coisa estarmos a falar de um clima do hemisfério norte, dos Estados Unidos da América, países europeus, ou ainda do norte dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou do norte da Europa, mais perto do Círculo Polar Ártico, ou estarmos a falar, por exemplo, no abrigo para um deserto, uma savana, ou para o caso do clima onde muitos dos meus subscritores estão, que é o clima tropical no Brasil. Portanto, é completamente diferente o abrigo que nós vamos escolher. E daí este Debris Hut tem um ambiente típico onde deve ser construído. E consoante o tipo de clima, vai também variar qual é o principal fator que temos que nos proteger. É o frio intenso, por exemplo, temperaturas negativas, ou é o vento intenso que nos vai roubar calor por convecção? Ou vai ser ainda a chuva torrencial que pode cair e deixar-nos encharcados? Portanto, dependendo do sítio onde estamos, vai variar o tipo de abrigo, o tipo de estrutura que montamos, o tipo de cobertura que colocamos, etc, etc. Depois a seguir temos o fator dos materiais naturais que temos disponíveis. Consoante os materiais que temos disponíveis, vai ditar se conseguimos fazer um abrigo mais simples, mais básico ou mais complexo. E que tipo de cobertura é que vamos conseguir fazer. Se temos, por exemplo, folhas de palmeira e bambu, conseguimos fazer um abrigo de determinada forma e com uma cobertura que consegue repelir a água, uma cobertura fina, consegue facilmente repelir a água. Se estamos num ambiente que não existe nem bambu nem folhas de palmeira, portanto um ambiente mais do tipo do hemisfério norte, vamos precisar de adaptar o nosso abrigo. Vamos, por exemplo, lá está, fazer uma cobertura de detritos e não vai poder ser fina, vai ter que ter pelo menos 60 cm de espessura para conseguir repelir alguma água. Ou ainda, se estivermos num ambiente de neve, onde não temos detritos disponíveis, porque estão todos enterrados por baixo da neve, vamos ter que fazer em outro tipo de abrigo, provavelmente, tal como eu fiz e estão a ver nas imagens, uma adaptação, neste caso foi uma adaptação do abrigo de detritos, foi fazer a estrutura igual, que se faz no abrigo de detritos, colocar umas ramadas ligeiras de abeto, só para conseguir manter a neve que vamos colocar a seguir lá em cima, e a cobertura não foi feita de detritos porque eu não tinha detritos, mas foi feita de neve, uma boa camada de neve, porque a neve é feita ou constituída em cerca de 80 a 90% de ar e apenas 10 ou 20% de água. E lá está, ao ser constituída na sua maior parte por ar, vai ter algumas propriedades isolantes que permitem reter a temperatura do nosso corpo e não estarmos expostos ao frio. Se estivermos num clima, ou por exemplo, em alta montanha, a partir de determinada altura já nem sequer existe árvores, a linha das árvores acaba e é só neve, 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 e fomos apanhados numa tempestade de neve antes de conseguirmos descer para a segurança, vamos ter que eventualmente cavar uma trincheira ou cavar um buraco, uma gruta, uma cova na face da montanha na neve e abrigarmos nessa gruta feita só de neve. Portanto, vai variar. Ou tem o exemplo dos esquimós, por assim dizer, no Círculo Polar Ártico, que faziam iglôs em zonas onde não havia recurso nenhum a não ser gelo e neve. Portanto, vai variar grandemente também consoante os materiais que temos disponíveis. A seguir, seguindo esta linha, o outro fator é que
Vai também, o tipo de abrigo que vamos escolher vai variar, obviamente, com o tipo de ferramentas que temos connosco para processar os materiais existentes que acabámos de falar no ponto anterior. Temos o quê? Temos um facão ou uma machete, ou uma katana, é tudo a mesma coisa, facão, machete, katana, depende de como designam, o pessoal no Brasil designa por facão. Temos um facão e conseguimos, sem esforço e a muito pouco tempo, cortar uma série de canas grossas de bambu. Pá, se conseguimos fazer uma estrutura complexa que nos consiga elevar do chão, para não estarmos em contacto com ele. Conseguimos cortar folhas de palmeira com uma grande rapidez para fazer um abrigo mais complexo. Então, mas e se não tivermos um facão? Se tivermos só, por exemplo, uma faca? Por exemplo, uma faca simples desta, fomos apanhados completamente desprevenidos, só temos uma faca, ou ainda em vez de uma faca, só temos, por exemplo, um canivete suíço. Vai variar o tipo de abrigo que vão conseguir construir, porque vai ditar que tipo de materiais é que vão conseguir processar. Mesma coisa noutro clima qualquer. Eventualmente, dentro das ferramentas, podemos estar a falar, por exemplo, de corda. Temos algum tipo de corda connosco ou não? Se temos um tipo de corda connosco, podemos fazer uma estrutura muito mais complexa, com montes de amarrações por todo o lado, quase como se fosse um palácio, entre aspas. Se não temos nada connosco, fomos apanhados com o canivete suíço e sem corda, nada. Obviamente que o abrigo vai ter que ser outro, muito mais básico, mas igualmente eficaz. E é aí que entra, por exemplo, o debris hut, ou seja, o abrigo de detritos. Depois, conseguimos, o quarto princípio, conseguimos fazer fogo ou não conseguimos fazer fogo? Ora, se conseguirmos fazer fogo, o abrigo pode ser um pouco, como é que eu ia dizer, mais descurado no sentido de aprisionar o nosso calor corporal. Podemos, obviamente, fazer um abrigo do género lean-to. E lean-to, traduzindo assim à letra, mais ou menos, é um abrigo de telhado encostado. Portanto, vai ser um telhado encostado. No vídeo do kit económico eu faço uma espécie de um abrigo lean-to, ou seja, telhado inclinado, mas não é totalmente natural, porque tem cobertura feita através de um poncho que eu tinha no meu kit económico, portanto, na demonstração que fiz. Mas igualmente podem, em vez da corda que está a suportar, a corda horizontal entre as duas árvores que está a suportar o poncho, podem agarrar num tronco, colocá-lo na horizontal, amarrá-lo entre duas árvores e depois colocar outros troncos apoiados nesse tronco horizontal, assim a fazer um ângulo e a seguir uma boa cobertura, aí com 60 cm pelo menos de vegetação, detritos, etc, para repelir alguma chuva que possa cair e tornar o abrigo impermeável. Portanto, podem construir um abrigo desse género de forma totalmente natural. Eu nesse até fiz um melhoramento, fiz uma cama elevada, mas dependendo do sítio pode ser necessário ou não, ou dependendo das circunstâncias. Ora, esse abrigo vai, como tem uma grande abertura, tem a abertura toda que dá para um lado, esse abrigo, para nos ajudar a combater a hipotermia, vai necessitar obrigatoriamente de ter um fogo a acompanhar. Antes de começar a construir, temos de ter a certeza, por exemplo, numa situação de emergência, se vamos optar por esse abrigo, temos de ter a certeza que conseguimos fazer fogo, ou porque somos bastante experimentados a usar a pederneira e até temos alguma cápsula estanque com bolas de algodão embebidas em vaselina ou alguma sandália ali infalível que a gente traga, ou simplesmente somos bastante experimentados em fazer fogo com a pederneira e antes de começarmos a fazer o abrigo já identificámos vários tipos de sandálias naturais que até estão relativamente secas e temos grande confiança que conseguimos fazer um fogo, ou temos essa noção, ou então não podemos fazer aquele tipo de abrigo. Porque aquele tipo de abrigo é necessário o fogo que nos aqueça, portanto, que irradie calor para dentro do abrigo e nos aqueça toda a noite devido àquela grande abertura. E normalmente, como o abrigo é um abrigo feito em comprimento, por assim dizer, e a abertura é feita em todo o comprimento do abrigo, se for num clima perto do Círculo Polar Ártico, por exemplo, no norte da Suécia e da Dinamarca, e estivermos a falar da estação do inverno, onde faz temperaturas mesmo muito baixas, negativas, e existe muita neve, existe pessoal que opta mesmo assim por esse tipo de abrigo, porque sabe que consegue fazer um fogo, trouxe o equipamento com ele, tem boa consciência do que consegue fazer e vai optar por esse tipo de abrigo. Nesse caso, o fogo que vão fazer até vai ser o chamado log fire ou long fire, portanto um fogo longo com troncos cortados em secções compridas que sejam quase do comprimento do nosso corpo e do comprimento do abrigo, para ao arderem criar uma fogueira comprida que gere calor em todo o comprimento e aqueça todo o comprimento do abrigo. Portanto, também o tipo de fogo vai variar nesse caso, mas lá está, é um abrigo que
vai necessitar de um fogo para o acompanhar. É um bom abrigo também para repelir chuva, se a chuva for a nossa principal preocupação e não tanto o frio. Okay? E lá está. No caso não conseguimos fazer um fogo, temos que optar por outro tipo de abrigo. É aí que entra o debris hut que eu já vos vou explicar um pouquinho mais. E por último, temos o tempo disponível até anoitecer. A gente conseguimos ter noção que estamos numa situação de sobrevivência ou de emergência, melhor dizendo, estamos perdidos, por exemplo, e que vamos provavelmente passar a noite no mato 3 ou 4 ou 5 horas antes de anoitecer, ou foi ali uma hora, meia hora ou uma hora antes? Obviamente que isto vai ditar o tipo de abrigo que vamos construir. Se vai ser um abrigo muito mais básico e simples e rápido de construir, se vai ser um abrigo mais complexo. Okay? Portanto, estes fatores todos vão influenciar e por isso é que os vários abrigos que existem têm sítios e situações específicos e razões específicas para serem construídos. Agora, falando acerca da parte dos bichos venenosos. Mais uma vez, dando um exemplo, normalmente quem me pergunta isto é pessoal do Brasil. Mais uma vez, se eu estiver no Brasil, o próprio clima vai ditar que tipo de abrigo é que eu vou construir. Antes ainda sequer de pensar nos bichos venenosos, o tipo de clima vai ditar o abrigo que vou construir. Porquê? No Brasil, por exemplo, na selva amazónica ou em zonas... O Brasil tem vários climas, mas eu, quando digo Brasil, estou a falar do clima tropical. No clima tropical, chove bastante, com bastante frequência, torrencialmente, e muitas vezes o chão está completamente alagado, completamente inundado. E, obviamente, devido a esse fator, num ambiente ou num clima tropical, não vamos querer construir um abrigo diretamente no chão. Vamos querer construí-lo elevado do chão, fazer uma cama elevada. Mais uma vez, o tipo de clima vai ditar os recursos que nós temos. Para o fazer, mesmo não tenhamos trazido corda connosco, esse tipo de climas são muito propícios a terem lianas penduradas nas árvores. Vários tipos de lianas são muito prevalentes nesses sítios e basta conseguem arrancar grandes comprimentos com bastante facilidade e bastante rapidez e tem ali uma fonte de amarrações que podem utilizar. Portanto, tem ali um recurso que vai servir de corda natural e que nem sequer vão ter que estar a processar. Às vezes temos de estar a processar, por exemplo, fibras de certas plantas ou certas cascas de árvores, ali a trançar, não sei o quê, para fazer corda. Nesse caso é só, arrancar e utilizar direto, como estão a ver no vídeo que eu fiz. Utilizar direto, como corda, como amarrações. Ou seja, o próprio ambiente vai ditar o tipo de recursos que nós temos para fazer um abrigo e, portanto, podemos fazer, mesmo sem termos corda, utilizar material para fazer amarrações, podendo dessa forma construir um abrigo mais complexo que tenha uma cama suspensa e elevada do chão. Okay? E lá está, basicamente eu já fiz um vídeo sobre isto. As imagens que estou a passar aí são sobre um vídeo típico para selva, zonas tropicais, onde está tudo alagado e que vamos ter que ter uma cama elevada do chão. E eu faço isso utilizando vários troncos. Pode-se usar, por exemplo, pode-se usar canas de bambu grossas. Depois utilizei para a cobertura folhas de palmeira, pode-se utilizar folhas de bananeira, por exemplo, qualquer tipo de folha larga. E para a amarração não utilizei qualquer tipo de corda, utilizei apenas lianas que recolhi, tornando o abrigo totalmente natural e que aguenta com o meu peso. Na altura pesava quase 100 kg, sem grande problema. Ora, outra razão para querermos construir uma cama suspensa ou elevada do chão num clima tropical é devido precisamente à questão que me foi colocada acerca dos bichos peçonhosos ou dos bichos venenosos. Obviamente que no Brasil ou em zonas tropicais, em climas tropicais, vai haver muito, mas muito mais bichos venenosos, sejam aranhas, escorpiões, cobras, todo o tipo de bichos venenosos, em muito mais quantidade e muito mais espécies do que nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou em qualquer país da Europa. Portanto, basicamente, muito mais do que no hemisfério norte. E sim, nos Estados Unidos também existem escorpiões venenosos, cascavéis, cobras venenosas, tarântulas, e nos outros países da Europa também. Aqui em Portugal existe, por exemplo, a víbora cornuda. Mas a quantidade de
elementos de bichos venenosos que vão existir vai ser muito, mas mesmo muito menor do que em zonas tropicais. E o número de espécies também de bichos venenosos vão ser muito menores do que em zonas tropicais. E daí, mesmo numa situação de sobrevivência ou de emergência, a probabilidade de contacto ou de encontro de um bicho desses vai ser relativamente reduzida, face à probabilidade de outros perigos que temos que enfrentar, que eu já vou falar sobre isso. Portanto, é óbvio que o abrigo de selva vai ter que ser diferente e não vai poder ser um debris hut. Lógico. Ora, passando agora para climas europeus, americanos, norte da Europa, etc. Num clima desses, como eu disse, em que os bichos peçonhentos ou venenosos vão ser em muito menor número, vamos ter que nos preocupar com outras coisas muito mais prioritárias e importantes do que os bichos venenosos. Basta para isso verem estatísticas. Quem se perde num clima do hemisfério norte, portanto num país do hemisfério norte, num clima em que as temperaturas durante a noite são muito mais baixas e os invernos são muito mais rigorosos, normalmente a grande causa de morte vai ser a hipotermia. Okay? E provavelmente seguida de desidratação ou problemas graves de saúde, por exemplo, uma queda que seja fatal, um golpe numa artéria que nos tenha feito desviar em sangue. Portanto, vão ser estes grandes, com a hipotermia à cabeça, vão ser estes grandes fatores que temos, ou perigos que temos que ter em atenção neste tipo de climas. E isto também advém, se pensarem bem, advém da regra dos 3, da famosa regra dos 3, que tem vários parâmetros, mas eu vou dar aqui os parâmetros mais importantes e que mais interessam para este caso que estamos a falar, que vão ser: o ser humano aguenta em média 3 minutos sem oxigênio ou a sangrar profundamente de uma hemorragia grave de uma artéria 3 minutos antes de começar a morrer e não haver nada a fazer. 3 horas exposto aos elementos agressivos da natureza, seja vento intenso, frio intenso, chuva intensa ou ainda calor intenso, porque em climas desérticos de grande calor, temperaturas muito elevadas, também mata, também é das grandes causas de morte, o golpe de calor ou a hipertermia. Portanto, 3 horas exposto aos elementos agressivos da natureza, sem estar protegido, como eu estou agora com este vento em t-shirt, antes de começar a sofrer de hipotermia ou hipertermia, golpe de calor, etc., que vai afetar gravemente a nossa condição e levar rapidamente à morte. 3 dias sem beber água antes de morrer e depois 3 semanas sem comer antes de morrer. Ora, obviamente a comida está excluída como das principais necessidades. E tendo dos 3 minutos aos 3 dias, tendo isto em conta, temos que as principais prioridades, fixem bem isto, as principais prioridades numa situação de sobrevivência não são nem bichos venenosos que nos possam picar, nem animais selvagens, ursos, etc., que nos possam matar. Acontece, mas a probabilidade não é tão grande. Não é nada disso. As principais causas de morte, estatisticamente, e o que nos temos de nos preocupar é manter a nossa temperatura corporal, construindo abrigo, fazendo um fogo, ou os dois, complementando um com o outro, manter a hidratação e manter a nossa saúde, não nos aleijando ou não tendo acidentes, ou se tivermos um acidente, rapidamente tentar fazer um curativo de primeiros socorros de emergência que vá ter esse aspecto em consideração. Portanto, estas são as principais coisas que temos de ter atenção: manter a temperatura corporal, manter a hidratação e manter a saúde. Isto é o principal. E, estatisticamente, como eu disse, é muito mais importante e é muito mais provável morrermos disto numa situação de emergência, principalmente, mais uma vez refiro, no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, Canadá, Rússia, etc., do que morrermos de um ataque de um animal selvagem ou de uma picada de um animal peçonhento ou venenoso. E isto também, esta ordem de prioridades, vai ditar que eu, entre construir um debris hut ou estar com medo de ser picado por uma cobra, vou construir o debris hut porque eu não quero morrer de hipotermia durante a noite. Okay? E vocês podem dizer: então constrói outro abrigo, mas porquê é que tens de construir um abrigo de detritos? Porque o abrigo de detritos é feito e é ensinado para determinado tipo de situações. Situações em que a maior parte das pessoas consegue entender a construção do abrigo e consegue, sem equipamento nenhum e sem ferramentas, construí-lo. É para aquela pessoa típica que não estuda estas coisas de sobrevivência, nem de emergência, nem se prepara minimamente
e quando dá conta, foi apanhado numa situação de sobrevivência, perdeu-se no meio do mato, qualquer coisa que aconteceu de mal numa situação e viu-se numa situação de emergência, sem nada, a não ser a roupa do corpo. Nem corda, nem faca, nem canivetezinho suíço, nem habilidade de fazer fogo, nada, zero. E é para isso, e é vocacionado para este tipo de pessoas e para estas situações que este abrigo serve. E vocês não se esqueçam, o meu canal não é só um canal de bushcraft, o meu canal é fundamentalmente também um canal de sobrevivência. E se calhar a maior parte dos meus vídeos até são mais vocacionados para a sobrevivência do que para o bushcraft e para as pessoas comuns que não têm experiência nestas coisas. Ora, e é aqui que este abrigo é fundamental ser construído numa situação destas. É conhecimento para o fazer é fundamental. Porque é um abrigo, mais uma vez, não precisa de corda para fazer, não precisa de amarrações, nem precisa de processar materiais. Vocês, com os troncos que apanham, por exemplo, tenho aqui troncos atrás de mim, ou que conseguem partir troncos secos, umas pernadas de umas árvores e tal, montam, desde que saibam as medidas certas, como fazer o abrigo para ele, efetivamente, ser eficaz e aprisionar o vosso calor lá dentro, e não deixar o calor escapar-se, não ser um abrigo demasiado grande, mas sim um abrigo quase tipo saco de cama, desde que obedeçam a certo tipo de princípios e a espessura da cobertura, etc. Desde que obedeçam a certo tipo de princípios e o saibam construir um abrigo básico, fácil de construir, não é preciso faca, não é preciso ferramentas, não é preciso corda, não é preciso nada. E é aqui que este abrigo tem utilidade. Mais ainda, é um abrigo que vai funcionar através de manter a nossa temperatura corporal quando ela é irradiada no nosso corpo, aprisioná-la à nossa volta, e é isso que permite, por exemplo, com 3 graus negativos, cá fora, eu lá dentro ter 11 graus positivos, fazer uma diferença abismal, porque o calor vai ficar retido. Ou seja, é um abrigo para quando eu não consigo fazer fogo, ou que tenho essa consciência, não vou conseguir fazer fogo. Ok? Esta é outra das utilidades que este abrigo tem. Eu, se não conseguir fazer fogo, nunca na vida vou construir um abrigo de telheiro inclinado, com aquela abertura lateral, ou em todo o comprimento do abrigo. Vocês são malucos? Acham que eu vou construir um abrigo desses se não me consigo aquecer? Não vou construir um abrigo desses, vou construir um debris hut que aprisione a minha temperatura corporal. Da mesma forma, em climas tropicais que as temperaturas não baixam tanto durante a noite ou os invernos não são tão rigorosos, não vou precisar, provavelmente, de fazer um debris hut para manter a minha temperatura corporal desde que tenha a roupa apropriada. Provavelmente o mais importante é proteger-me da chuva que cai. Okay? Portanto, entendam, ambientes e situações diferentes requerem abrigos diferentes. E, aliás, o próprio material sintético que nós transportamos, ou material artificial de equipamento que transportamos connosco, a sua existência é prova disso. Por alguma razão existem os hammocks, ou seja, as camas de rede, por assim dizer, entre aspas, aquelas camas suspensas que a gente coloca e depois colocamos, por exemplo, um toldo impermeável por cima. É para climas, normalmente, apesar de muita gente, incluindo eu, utilizarmos em climas mais frios, podemos utilizar em climas mais frios, mas são fundamentalmente para climas tropicais, para não dormirmos em contacto com o chão, que pode ter bichos venenosos ou pode estar alagado. Da mesma forma, as tendas são mais apropriadas, uma tenda para um clima mais frio, mais seco, por exemplo, do hemisfério norte. Okay? Ou outro tipo de abrigos que construímos simplesmente com um poncho ou com um tarp e fazemos um colchão de detritos ou um colchão de folhas. Portanto, e dormimos diretamente no chão. Mas se, embora vocês concordem, sim senhor, ok, tem a sua importância, mas continuo preocupado com os bichos venenosos, podem tomar certo tipo de medidas para evitar isto. Podem, por exemplo, fazer, como me vêem fazer nas imagens, que é agarrar num pau comprido que tenha uma forquilha no final, ou 2 ramos, um V no final, e utilizar quase tipo como se fosse uma vassoura para ir juntando os detritos, e ao fazer isso estamos a remexer nas folhas à distância ou nos detritos à distância e a ver qualquer animal, por exemplo, cobra venenosa que lá exista, obviamente, se for tocada vai-se mexer. E como o pau é comprido, temos alguma distância e conseguimos, ao remexer nos detritos para os juntar, ter essa maior segurança de, ok, pode ser que não haja, em princípio, se calhar não vai haver aqui nada que seja venenoso. A seguir agarro, por exemplo, numa camisola ou num casaco, para conseguir levar o maior número de folhas de cada vez, em cada viagem, transportam e colocam em cima da estrutura do abrigo para fazer a cobertura, ou para fazer o colchão do abrigo. Outra medida que podem fazer ainda é, no final, depois do abrigo estar construído, é colocarem... lá está, este abrigo supostamente é para ser feito quando não conseguimos também fazer um fogo.
mas se por alguma razão depois a seguir de fazer o abrigo tentarem fazer fogo e conseguirem, podem agarrar nas brasas, numa grande quantidade de brasas, colocar dentro do abrigo e depois por cima das brasas colocar troncos apodrecidos ou úmidos, folhas verdes, folhas úmidas, que vão gerar, ao serem queimadas pelas brasas, gerar uma grande coluna de fumo, e o fumo vai entrar pela cobertura de detritos e isto é o que se chama fumar o abrigo. Qualquer aranha ou bicho mais pequeno que lá tenha ficado vai dar à sola assim que for afetado pelo fumo. Chama-se isto fumar o abrigo. Obviamente tem que ter atenção e estar em constante vigilância para não pegar fogo aos detritos e ao abrigo. Portanto, são duas formas, duas maneiras que podem utilizar para evitar isto. Basicamente é isto que eu vos queria dizer. Eu sei que o vídeo acabou por ser um bocado longo, mas acho que justificava vocês compreenderem que um abrigo funciona em determinadas circunstâncias, ou é feito para determinadas circunstâncias e para determinado clima, e portanto não existe só um abrigo, vale para tudo. Aliás, os próprios abrigos de cama elevada, por assim dizer, ou cama suspensa, num clima do hemisfério norte, onde faça frio ou onde faça este vento que se está a fazer sentir, vai ser desvantajoso, vai ser um pouco ineficaz. Porquê? Porque vamos estar a perder calor constantemente por convecção, ou seja, por o vento passar por nós. Ou seja, temos o abrigo, estamos a dormir numa cama elevada, mas temos todo um espaço por baixo dessa cama elevada que está livre. E o vento ao passar, se for um vento bastante intenso, como temos agora, vai roubar constantemente calor do vosso corpo. Eu sei que podem fazer um colchão de folhas, etc, para evitar isso, mas há sempre ali aquela abertura que, a não ser que seja um colchão extraordinariamente espesso, há sempre ali uma abertura que vai proporcionar que seja roubado calor pelo vento. Já o abrigo de detritos, o debris hut, é completamente fechado a toda a volta, incluindo na porta. Ele só funciona bem se tiver uma porta espessa e quase estanque, que fica ali mesmo fechadinho a entrada. Portanto, não há qualquer espécie de vento que vai entrar naquele abrigo. E se por dentro tiver um colchão de folhas extremamente espesso, que é vital que isso aconteça para não perdermos calor por condução, ou seja, por contacto com o chão frio. Se tiver um colchão bastante espesso, que depois de comprimido com o nosso peso fica com pelo menos 10 cm de espessura ou mais, ou seja, depois de estarmos lá deitados, com um colchão desses que nos isole do chão, vai ser um abrigo mais eficaz do que uma cama elevada. Com um clima destes, por exemplo, onde faça bastante frio e com o vento à mistura. Okay? Portanto, basicamente é isto, pessoal. Espero que tenham percebido porque é que os abrigos são diferentes, porque é que existem vários abrigos diferentes, não foram inventados à toa, por alguma razão eles foram inventados, foram para combater certo tipo de circunstâncias. Espero também que tenham compreendido que em certo tipo de climas, nomeadamente climas do hemisfério norte, há prioridades muito mais importantes que bichos venenosos ou animais selvagens, e perante isso, perante uma escolha, vamos ter que optar pelo mal menor. E basicamente é isto, malta. Sinceramente, espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft, técnicas de sobrevivência. Estão mais vídeos na calha para serem editados. Espero que estejam a gostar do meu regresso. E deixo-vos aqui com o meu chapéu foleiro das luzinhas. Malta, no próximo.